Já parou para pensar o porquê que você é conhecido como evangélico? Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho, curtir o vídeo, compartilhar se possível e até mesmo comentar aqui embaixo. Tudo isso vai ajudar para que possa haver mais conteúdo mais para frente. Amém? Deus abençoe grandemente, desde já. Bom, é muito comum encontrarmos irmãos, pessoas da fé mesmo, que são incapazes de transmitir conhecimento, de explicar alguma coisa a respeito da própria fé dela para outras pessoas. Isso está em completa desconformidade com a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro 3,15, nós podemos ver isso. Pedro vai dizer, olha, antes reverenciai Cristo em vossos corações e estejais preparados para responder a qualquer um que perguntar a respeito da esperança que há em vós. Então é necessário que nós conheçamos, né? Que nós saibamos situações, coisas que dizem respeito à nossa fé. Sem mais delongas. Bom, primeiramente, nós temos que ir para a etimologia da palavra, né? Evangelho. A palavra evangelho é uma palavra grega, evangelion ou evangelion, né? E eu vou deixar aqui para você a escrita original, para você saber como que ela está no grego, tá bom? Embora esse termo ele seja muito popular no Novo Testamento, nós podemos encontrá-lo também no Antigo Testamento, né? Eu posso citar alguns para vocês, como Isaías capítulo 41, verso 27, Isaías 52, 7, essa é linda demais, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, né? Do reino de Deus, glória a Deus por essa palavra, é maravilhosa. Adere ela, grave ela, vai ser importante para você, para a sua vida cristã, amém? E segundo Reis, capítulo 7, verso 9, também nós encontramos o termo, e esse também é muito interessante, porque o contexto ali dessa passagem em si, ela é espetacular e pode nos revelar, trazer muitas coisas, né? Tem um spoiler rapidinho para vocês, só para vocês entenderem do contexto dessa passagem em si. São 3 homens leprosos que estão morrendo de fome, juntamente com todo o povo, né, ali passando uma fome terrível que tinha recaído sobre a face da terra. E acontece uma situação onde eles vão para o acampamento dos sírios e eles até estão desacreditados. Vamos até lá, se eles nos matarem, morreremos. Se não matar, a gente vai viver, né? Até falam uma coisa meio que óbvia, né? Talvez um pleonasmo aí na língua portuguesa, mas enfim. E quando eles chegam lá, o acampamento, Deus cria uma situação onde o acampamento vai estar vazio, né? E eles vão pegar todos os despojos ali, mas quando eles estão prestes a se alimentar, a pegar todas as riquezas que foram deixadas nesse acampamento, eles caem em si, né? E eles vão dizer, olha, nós estamos fazendo errado, hoje é dia de boas novas, ou seja, de boas notícias, e nós nos calamos, né? Nós cristãos não fomos chamados para nos calar, né? Hoje é dia de boa notícia. Isso até poderíamos fazer um paralelo com o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, pregue, insista, a tempo e fora de tempo. Em Atos capítulo 11, você vai ver que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Isso mesmo, de cristãos. E em 1517, através de Martinho Lutero ali, nós vamos ver ali o início do protestantismo, né? Então, por muito tempo, nós, que hoje é muito mais popular dizer evangélico, antigamente éramos chamados simplesmente de protestantes. Nós protestamos contra os dogmas e heresias da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, o interessante é nós analisarmos, explicarmos melhor o porquê somos denominados como evangélicos. Bom, se o termo ele já expressa boas novas, boas notícias a serem transmitidas, a serem levadas para as pessoas, para os povos, nós já conseguimos compreender e entender o porquê de nós sermos chamados de evangélicos. É porque nós recebemos essa notícia e também transmitimos ela. Percebe? Então, a mensagem do evangelho, você ser conhecido como evangélico, seria basicamente isso. Isaías capítulo 41, verso 27, que eu disse para você anteriormente, nos cai muito bem, porque ali Deus ele vai dizer que ele vai entregar, ele mesmo vai dar um anunciante, um anunciador de boas novas, né?
E esse anunciador ele vai aparecer ali já no Novo Testamento, a pessoa de Cristo, né? Nós vamos fazer um paralelo interessante aqui para que você possa compreender da melhor forma possível. Veja bem, no capítulo 3 de Mateus, vai aparecer João Batista. E João Batista, ele vai começar pregando: arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Arrependei-vos também é uma palavra grega, metanoia, né? Uma mudança de pensamento, mudança de caráter. E a ideia de João Batista ali era basicamente trazer essa realidade. Mesmo os mestres, eles não conseguiam enxergar que Jesus era aquela pessoa, sabe? Era aquele anunciador de boas novas que Isaías havia profetizado. Tantas vezes. Isaías é o profeta messiânico justamente porque mais profetizou a respeito do Messias, e ninguém conseguia compreender essas coisas. O interessante é que nesse mesmo capítulo 3 de Mateus, João ele vai trazer a realidade do próprio Cristo, e o texto vai dizer: este é a quem o profeta Isaías havia profetizado, ou seja, o próprio João Batista. Quem era? Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, as vossas veredas, né? Então, o João Batista ele é chamado, ele é convidado e ele é predestinado por Deus a cumprir o papel de quem vai preparar o caminho para Jesus. No próprio capítulo 3 você vai ver: olha, eu vos batizo com água, tendo por pensamento, por visão ou arrependimento, né? Visando o arrependimento, mas vem alguém depois de mim, a qual não sou digno de desatar suas sandálias, ao qual vos batizará com o Espírito e com fogo, né? Esse termo aí, esse versículo, a gente vai falar outra hora também dele. Tem muita gente que acredita que esse batismo com fogo aí está relacionado ao batismo com o Espírito Santo, e não é a mesma coisa. Já que legal. Em Mateus capítulo 4, nosso assunto aqui ele precisa ir mais à frente. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse que havia sido outra vez, olha só, pelo profeta Isaías, dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho além do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E dali em diante passou Jesus a pregar o quê? E anunciar o quê? Arrependam-se, porque perto está o reino dos céus. Arrependam-se. E aqui nós entramos na essência do Evangelho. A essência do Evangelho, as boas novas, ela pode ser encontrada em Romanos capítulo 3 e verso 23, verso 24. Martinho Lutero, certa feita, ele disse que se o Evangelho, se a Bíblia fosse somente João e Romanos, nós teríamos base para ter um Evangelho completo, porque esses dois livros eles revelam demais todo o contexto bíblico. Então vale muito a pena nós nos aprofundarmos. Martin Lloyd-Jones pregou, ensinou, se não me falha a memória, mais de 27 anos seguidos, somente o livro de Romanos, só para você ter uma noção. Se você tiver interesse em achar esse conteúdo, é possível. Então nós entendemos que o Evangelho ele está ligado a isso, ao fato de que o homem pecador da forma que é, caído, natureza pecaminosa, tem agora a possibilidade de se arrepender, porque o próprio Filho, o próprio Deus, vai redimir ele através da fé. Então nós vamos ser salvos por meio da fé. As boas novas elas revelam isso, que todos os homens pecaram. Capítulo 3, verso 23 de Romanos: todos os homens pecaram e estão destituídos, lançados fora da glória de Deus, sendo justificados somente por Jesus. Não deixe de meditar em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Amém? Isso é o Evangelho. O Evangelho é o plano de salvação de Deus. O Evangelho é a materialização do Filho, a remissão dos pecados por intermédio do sacrifício dele, e também, além da salvação, o juízo eterno. Você lembra que Jesus ele disse isso? O Espírito ele vem para quê? Vem para quê? Para convencer o homem do pecado e do juízo, tá bom?
Então é basicamente isso. Você precisa ter isso na sua mente. Você precisa compreender essas situações, porque você ser denominado como evangélico não está errado, embora em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, e em 1517 protestantes. Enfim, hoje você pode ser chamado de crente e de um monte de coisa a mais, né? Não tem problema, mas quando você pensar no evangelho, ou porque você é chamado de evangélico, você precisa saber dessas coisas. Amém? Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre sua vida. Meu desejo é que você goste muito demais desse vídeo, desse conteúdo, e possa crescer na graça e no conhecimento. Amém?